Eu quero ser Senhor, tua extensão, para todos te conhecerem. O tema da nossa mensagem nesta noite é: beba com muita alegria as águas da fonte da salvação. Repito comigo: beba com muita alegria as águas da fonte da salvação. A salvação que Deus dá, ela gera na vida do homem que a recebe, irmãos, muitas maravilhas, muitos benefícios. Traz confiança, traz a cura, a prosperidade, a libertação, traz a bênção para todas as áreas da vida do mesmo. Vida física, vida financeira, vida sentimental, emocional, em tudo. E essa salvação, ela gera em nós alegria. Foi a mensagem dada pela manhã e semelhante, nós estamos aqui dando essa mensagem agora à noite. Não é a mesma, porque de manhã foi uma outra palavra falando sobre a importância de desfrutar da salvação que Deus dá com alegria, não com tristeza. Infelizmente tem muitas pessoas aí que aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador, desceram as águas, nasceram de novo, mas vivem na tristeza. Tem muitos filhos de Deus andando triste, andando desanimado, angustiado. Tem filhos de Deus até debaixo de depressão, tomando antidepressivo, tendo que viver constantemente dentro de um consultório psiquiátrico, consultando um psiquiatra, um psicólogo. Muitos filhos de Deus estão nessa. Mas onde está a alegria da salvação? Será que a palavra de Deus já não é mais a mesma? Será que Deus perdeu o seu poder? Será que Ele não tem mais capacidade de manter o seu povo alegre, de manter o seu povo avivado? Ou será que o povo que serve a Deus hoje não o conhece suficientemente para desfrutar deste benefício chamado alegria, que a salvação produz na vida do salvo? A salvação, ela está revelada em Jesus Cristo. O texto que nós vamos dar início para desenvolvermos esse tema, beba com muita alegria as águas da fonte da salvação, está no livro de Isaías. Isaías capítulo 12. Nós temos Salmos, o livro central da Bíblia, em seguida você encontra Provérbios, Eclesiastes segue após, vem Cantares, aí sim, Isaías. No capítulo 12 deste livro profético, ele diz o seguinte aqui, capítulo 12, nós vamos pegar o versículo 3. Não tem dificuldade. Diz assim o texto: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Repitam comigo: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Bem, qual é a mensagem que Isaías estava querendo passar para o povo de Israel nesse texto? O que é que ele quis passar? Antes de fazermos qualquer aplicação desta passagem, desse versículo 3 aqui, de Isaías capítulo 12, é bom sabermos, irmãos, que essa foi para Israel uma palavra profética. Algo que ainda iria acontecer, porque o contexto, a situação real aqui, no tempo em que foi escrito este livro, a situação de Israel era a pior que se possa imaginar. Esse povo estava debaixo de um grande sofrimento. Eles haviam sido dominados pelos inimigos. A cidade deles havia sido invadida.
suas casas destruídas, queimadas. Eles não tinham mais aquele direito de ir e vir. Eles estavam debaixo de um grande jugo, um jugo muito pesado, por causa dos pecados, porque deixaram de dar ouvidos à voz de Deus, transgrediram a palavra de Deus, não seguiram mais a sua vontade. E essa mensagem profética, ela refere-se a três coisas: restauração desse povo, purificação e salvação por intermédio de Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Para eles, nesse caso, essa profecia se cumprirá no milênio. Se cumprirá no milênio. Por quê? Porque nem todo Israel acredita nesse Jesus Cristo que nós cremos. Realmente, esse Jesus que a Bíblia registra, que veio, nasceu de uma virgem, nasceu em uma família pobre, né? Os judeus achavam que o Messias, quando ele viesse, ninguém saberia de onde ele viria. Mas aquele Jesus, nós sabemos quem é esse Jesus. Ele é filho de José e de Maria. José o carpinteiro. O Cristo prometido pelos profetas, ninguém saberá de onde ele virá. Esse aí é filho de José e Maria. Então eles não acreditaram em Jesus Cristo, ainda que ele tenha morrido e ressuscitado. Mas no milênio, todo judeu, todos os judeus que estiverem vivendo esse período, eles receberão Jesus como realmente o Messias deles. Aí, essa promessa para eles se cumprirá. Agora, quanto o significado dessa expressão, repitam comigo bem forte: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Então, essa expressão, fontes da salvação, são várias as interpretações dadas, irmãos, pelos estudiosos da Bíblia. Nós temos pelo menos três importantes. A primeira, a salvação aqui é escrita, registrada neste livro, ela é comparada à abundância de água, como nós vemos lá no livro de Isaías, ou seja, Salmos, capítulo 65. Se você quiser deixar o Isaías marcado, você faz bem. Se tiver prática, não precisa marcar. Salmos capítulo 65, versículo 4. Veja aí comigo. Salmos que está depois de Jó. Logo em seguida, vem o maior livro da Bíblia. Capítulo 65, versículo 4 diz: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do que mais? E do teu santo templo. Versículo 9: tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Versículo 10. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Então, essas fontes de águas, elas são comparadas a essa abundância de água proveniente dessas fontes que o próprio Deus providencia para o seu povo. Olha agora aí, voltando a Isaías, sendo que no capítulo 41, versículo 17. É bom a gente passear pela Bíblia. Ela é uma coletânea de livros. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca. Dentro dela você encontra 66 livros. E como é bom estudar esses livros. É a única palavra, irmãos, que fala ao coração do homem, que salva, que cura e que transforma.
Por isso que é o livro mais vendido em todo o mundo. Inspiração divina, palavra viva e eficaz. Bem-aventurado é aquele que crê nas Sagradas Escrituras. Diz assim o capítulo 41, versículo 17. Está escrito: os aflitos e necessitados buscam o quê? Águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de quê? De águas, e a terra seca em mananciais. Então, por isso que esse estudioso, a primeira tese aqui em relação a essa expressão fontes de águas, ele comparou isso. A salvação é comparada à abundância de água proveniente dessas fontes. A segunda interpretação dessa expressão é que, devido, irmãos, a Palestina sempre foi sinônimo de países quentes, bem como o próprio Egito, cada israelita, eles passariam a ter a sua própria fonte de água. Por isso que está no plural, fontes de quê? De águas, como diz o texto, cada um beberá do que mesmo? Das suas, beberá com alegria das fontes do quê? Das águas. Cada israelita, desfrutando da salvação de Deus, teria a sua fonte. O terceiro significado, terceira aplicação para esse texto, é uma alusão às provisões abundantes de água que Deus sempre forneceu a Israel. Se você olhar a história do povo de Israel, Deus sempre providenciou para eles água, mesmo em meio ao deserto. Nós temos vários exemplos, principalmente quando Israel saiu do Egito. Lá no livro de Êxodo, nós temos um exemplo. Êxodo capítulo 15, vamos pegar o versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram o quê? Doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor seu Deus, olha que coisa linda, até para nós nos dias de hoje, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que o quê? Que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de quê? De água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Diga para a pessoa do seu lado: Deus sempre supre as nossas necessidades. Mas segundo esse texto aqui, qual é a condição para Deus suprir a necessidade dos seus filhos? Repitam com o pastor Luiz, por gentileza: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Pergunte para a pessoa do seu lado: está disposto a encarar esse desafio? Bem-aventurado é um homem que segue, irmãos, a orientação de Deus. Ainda nos dias de hoje, Deus sempre proverá o melhor para os seus filhos.
Então essas são as três principais aplicações desse texto aí, fontes da salvação. Agora, para nós, qual é a grande verdade? A grande verdade a respeito deste texto, e a maioria dos estudiosos concorda, irmãos, é que a salvação do Senhor revelada em Jesus Cristo é em si mesma a fonte onde não somente Israel, mas todos os povos e nações encontrarão, além da salvação, encontrarão a verdadeira paz, a verdadeira alegria, serão completamente, irmãos, preenchidos e abençoados pelo próprio Deus. Essa salvação que gera em nós alegria, ela está no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Vá lá no livro de João, no capítulo 4, e veja comigo. Não somente Israel, a salvação do Senhor, ela está revelada em Jesus Cristo para todos os povos e nações. Todos poderão tirar desta água vivificante que conduz à vida eterna. Aqui Jesus se aproxima de uma mulher samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4. Veja, não era uma mulher, irmãos, hebreia, não era uma judia, não era uma mulher que fazia parte do povo escolhido. Era uma mulher samaritana, não era da linhagem de Davi, do povo de Judá, era de Samaria. E Jesus leva a salvação até essa mulher com o seguinte pretexto, diz assim o versículo 1. E quando o Senhor veio, diz aí o versículo 1, a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Olha o que aconteceu nesse caminho. E era-lhe necessário passar por onde? Mas por que era necessário Jesus passar por Samaria? Ali havia alguém necessitada de salvação, necessitando de salvação. Eu quero ser, Senhor, tua extensão para todos te conhecerem.